Todos disseram a Christian Matthew que dinheiro não podia comprar lealdade. Ele não acreditou neles até ele ter 78 anos de idade, morrendo e cercado por abutres disfarçados como filhos. Eles estavam esperando por ele para tomar seu último suspiro, para eles poderem rasgar seu império. Então, em uma terça-feira chuvosa em novembro, o bilionário desapareceu. Ele caminhou em uma lanchonete degradada nos arredores de Seattle, vestindo um casaco de brechó e uma carranca. Ele não estava procurando por comida. Ele estava procurando por um herdeiro. Ele pediu um café, fez uma cena e deixou uma gorjeta de 5 euros, que era para ser um insulto. Mas a garçonete não ficou brava. Ela fez algo que parou Christian frio e o forçou a reescrever um testamento de 3 bilhões de dólares naquela mesma noite. A chuva em Seattle não lava coisas limpas. Ela apenas faz a sujeira mais escorregadia. Aquilo foi exatamente como Christian Matthews sentiu enquanto ele saiu da parte de trás de um táxi, não sua limusine, mas um táxi amarelo que cheirava a tabaco velho e ambientador de pinho. Ele instruiu o motorista a parar 3 quarteirões longe da colher enferrujada, uma lanchonete que parecia que estava segurando na existência por pura força do hábito. Christian puxou a gola de seu casaco para cima. Era um casaco de lã que ele tinha comprado em um exército de salvação 3 cidades além por $12. Ele cheirava a naftalina. Por baixo ele vestia uma camisa de flanela desfiada e botas de trabalho que eram 2 tamanhos muito grandes. Para o mundo ele era apenas mais um velho esquecido pelo tempo. Para Wall Street, ele era o Lobo de Ferro, o CEO da Matthew Dynamics, a um homem valendo um estimado 3,2 bilhões de dólares. Mas hoje, Christian sentiu cada cheiro daquela riqueza pesando em seu peito como uma lápide. Ele empurrou a porta da lanchonete. Um sino tilintou fracamente. O ar dentro era espesso com o cheiro de bacon fritando, café queimado e desespero. Era a hora do almoço, ou o que passava por isso nesta parte da cidade. Caminhoneiros, trabalhadores de turno cansados e alguns adolescentes faltando aula enchiam os vaias. Christian arrastou-se para uma pequena cabine na parte de trás, perto dos banheiros. Ele sentou-se pesadamente, tossindo um som úmido, ruidoso que não era parte do ato. O câncer de pulmão estágio 4 era muito real. Ele checou o seu relógio, um barato de plástico digital, um que ele tinha trocado seu Rolex por. 12h15 p.m. Já te atendo, querida. A voz cortou através do barulho de talheres. Christian olhou para cima para ver um borrão de movimento. Ela era jovem, talvez em seus primeiros 20 anos, com o cabelo puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado que desafiava as leis da física. Sua etiqueta de nome torta e ligeiramente borrada apontava para Sarah. Christian observou-a. Este era o teste. Ele tinha feito isso em 5 outros restaurantes pela cidade no último mês. No primeiro, o garçom tinha o ignorado por 20 minutos porque ele parecia pobre. No segundo, a garçonete tinha zombado quando ele pediu água. No terceiro, o gerente tinha pedido a ele para sair antes que ele sequer pedisse, citando uma política de vadiagem. Ele queria ver se a humanidade ainda existia. Ele precisava saber se havia alguém sobrando no mundo que tratasse um ser humano como um ser humano sem ver um cifrão preso à sua testa. Sarah apressou-se, equilibrando 3 pratos em um braço. Ela os deixou em uma mesa de trabalhadores da construção barulhentos que estavam abertamente a espreitando. Ela os ignorou com um sorriso cansado praticado, então virou-se para Christian. Desculpe pelo peso, ela disse puxando um bloco de notas de seu avental. Ela parecia cansada. Havia olheiras sob seus olhos que nenhuma quantidade de corretivo podia esconder, e seus sapatos pareciam que estavam caindo aos pedaços. Tempo difícil lá fora. Posso te começar com um pouco de café? Christian grunhiu, mantendo sua cabeça baixada. Água, da torneira. E eu quero ver um cardápio, mas não espere que eu peça a lagosta. Era uma abertura rude, abrasiva. A maioria dos atendentes teriam revirado os olhos. Sarah apenas sorriu, uma expressão genuína,
suave que alcançou seus olhos. Acabou de lagosta e eu temo, mas o bolo de carne está muito bom hoje. Eu vou pegar aquela água. Ela retornou 30 segundos depois com a água, sem gelo, exatamente como pedido. Eu preciso de um canudo, Christian instalou. Eu tenho mãos trêmulas. Claro, ela produziu instantaneamente. E esta mesa está pegajosa, Christian reclamou, passando um dedo sobre a fórmica. Nojento. Sarah não suspirou. Ela não olhou para o teto. Limpa a garganta. Ela colocou a água para baixo, puxou um pano de seu avental e esfregou a mesa até ela chiar. Melhor, ela perguntou gentilmente. Eu sei o quão irritante isso é. Meu pai odeia mesas pegajosas também. Christian a encarou. Seu pai? Meu pai? Ela disse, sua voz caindo um decibel, perdendo um pouco de sua alegria profissional. Ele é particular como você. Eu não sou particular, Christian resmungou. Eu sou velho. Há uma diferença. Justo o suficiente. Ela riu. Então, bolo de carne ou você é um tipo de cara de café da manhã para almoço? Café, preto e uma fatia de torta de cereja. Mas esquenta isso. Se estiver frio, eu estou enviando de volta. Você entendeu? Pela próxima hora, Christian Matthew fez da vida de Sarah Jenkins um inferno vivo. Ele enviou o café de volta 3 vezes. Uma vez estava muito quente, uma vez muito frio, e uma vez provou como lama. Ele reclamou que a torta era muito doce. Ele deixou seu garfo cair no chão de propósito 2 vezes, apenas para vê-la se abaixar e pegá-lo. Através de tudo isso, Sarah nunca quebrou. Ela estava apressando-se entre 6 mesas, lidando com uma máquina de refrigerante quebrada e uma criança pequena gritando na mesa 4. Mas toda vez que ela voltava para Christian, ela o tratava com uma estranha graça paciente. Isso o confundia. Sua própria filha, Beatrice, tinha jogado uma taça de vinho em uma empregada na semana passada porque o Chardonnay estava em temperatura ambiente. Seu filho, Richard, tinha demitido uma secretária por olhá-lo nos olhos. Por que você é tão legal, Christian? Pensou observando Sarah limpar suor de sua testa. Qual é o seu ângulo? Finalmente, Christian sinalizou pela conta. O total chegou a 850 dólares. Ele puxou uma carteira de velcro robusta. Ele mexeu nas notas, certificando-se de que ela visse que ele tinha algumas de 20, mas principalmente de 1. Ele colocou uma nota de 10 dólares na mesa. Fique com o troco? Ela perguntou, alcançando por ele. Não. Christian pegou a nota de volta. Eu preciso de troco. Quebre-a. Ela piscou surpresa, mas assentiu. Claro. Ela voltou com uma nota de 5 els e 5 de 1. Christian pegou as 5 de 1 e as enfiou em seu bolso. Ele deixou a única nota de 50 na mesa. Então ele inclinou-se olhando-a bem nos olhos. O serviço estava lento, ele mentiu, e a torta estava encharcada. Ele levantou-se fingindo uma mancada e começou a ir embora. Uma gorjeta de 5 euros em uma conta de 8,50 reais era na verdade generosa, quase 60%. Mas o contexto era a chave. Ele tinha ocupado sua mesa por 90 minutos durante uma corrida, reclamado sobre tudo, feito ela trabalhar tempo triplo e então a criticado em sua cara. A maioria das pessoas teriam sido aliviadas que ele estava saindo. Christian empurrou a porta e saiu de volta para a chuva congelante de Seattle. Limpe a garganta. Ele esperou. Geralmente esta era a parte onde o atendente murmurava idiota sob sua respiração, ou em um caso em Chicago, o garçom tinha-o seguido para fora e jogado as moedas em suas costas. Christian caminhou lentamente em direção à esquina onde ele disse ao táxi para esperar. Ele contou seus passos. 2, 3. Senhor, com licença, senhor. Christian parou. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Lá vem, ele pensou, a raiva, a indignação. Vamos ouvir isso. Ele virou-se. Sarah estava correndo pela chuva, vestindo apenas seu uniforme fino de lanchonete.
Ela estava tremendo instantaneamente, seu cabelo grudando em seu rosto. Ela segurou a nota de 5 em sua mão. Christian preparou-se para o insulto. Você esqueceu isso? Sarah disse sem fôlego, estendendo sua mão. A nota de 5 estava úmida da chuva. Christian encarou o dinheiro, então ela. A chuva pingava de seu nariz. Eu não esqueci. Ele grunhiu, interpretando o papel do commode até o fim amargo. É sua gorjeta. Eu te disse que o serviço estava lento, mas eu não sou um ladrão. Sarah não retirou sua mão. Ela deu um passo mais perto, seus olhos procurando seu rosto com uma intensidade que fez Christian desconfortável. Era um olhar de preocupação, não gratidão. Senhor, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente do frio. Eu vi sua carteira. Christian congelou. Ela tinha visto seu cartão American Express Platina enfiado na dobra escondida. Ele tinha sido desleixado. Você tinha principalmente de um. Sarah continuou, sua voz suave. E você pediu a coisa mais barata no cardápio. E você ficou dentro por um longo tempo apenas para ficar aquecido. Eu sei que as coisas são difíceis. Eu estive lá. Christian foi atordoado em silêncio. Ela pensou que ele estava indigente. Ela pensou que ele era um homem sem teto esticando uma xícara de café para escapar do frio. Eu não posso pegar isso, ela disse, pressionando a nota de 5 ienes em sua mão áspera, calejada. 5 é uma refeição. Por favor, pegue de volta. Eu não preciso da sua caridade, garota. Christian gaguejou. Isso não estava no roteiro. O roteiro era simples. Ele era rude. Eles estavam zangados. Ele confirmou que a humanidade estava condenada. Não é caridade, Sarah disse firmemente. Ela alcançou dentro do bolso de seu avental. E espere. Ela puxou um pequeno pedaço de papel amassado. Era um cupom. Isto é para um café da manhã de madrugador grátis. Ovos, torrada, café. Ele expira amanhã. Eu ia usá-lo, mas você pegue. Volte amanhã de manhã. Pergunte por mim. Eu vou ter certeza de que o café está realmente quente desta vez. Limpa a garganta. Ela sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso genuíno de partir o coração. Por quê? Christian perguntou. A única palavra raspou de sua garganta. Eu fui terrível com você. Sarah encolheu os ombros, envolvendo seus braços em torno de si mesma para afastar o frio. Meu irmão está doente, realmente doente, e há alguns dias ele está apenas zangado. Ele grita comigo. Ele joga coisas, mas eu sei que não é ele. É a dor. Ela olhou Christian nos olhos. Você parece que está com dor, senhor. Você não tem que ser legal para merecer uma refeição quente. Ela tremeu violentamente. Eu tenho que voltar para dentro. Meu gerente vai me matar. Por favor, pegue o dinheiro e use o cupom. Ela virou-se e correu de volta em direção à lanchonete, o sino tilintando enquanto ela desaparecia no calor e na graxa da colher enferrujada. Christian Matthew ficou sozinho na esquina da rua. A nota de 5 e o cupom, amassado, pareciam pesados em sua mão, mais pesados que os contratos de fusão de bilhões de dólares que ele assinava mensalmente. A chuva encharcou seu casaco barato, o gelando até o osso, mas seu peito parecia que estava em chamas. Você parece que está com dor. Ela o tinha visto. Não o bilionário, não o CEO. Ela tinha visto o velho moribundo que nem mesmo seus próprios filhos se recusavam a reconhecer. Um carro preto Lincoln Town parou silenciosamente no meio-fio. A janela desceu. Limpa a garganta. Sr. Matthew, o motorista, um homem grande chamado Cavanaugh, perguntou com preocupação. Você esteve parado na chuva por 5 minutos. Você está bem? Christian não respondeu imediatamente. Ele olhou para o cupom. Café da manhã de madrugador grátis, valor R$4,99. Cavanaugh, Christian disse, sua voz mudando. O chiado tinha ido, substituído pelo tom de aço de comando que tinha construído um império. Me traga meu telefone. Sim, senhor. Christian subiu na parte de trás do carro. Os assentos de couro eram aquecidos. O ar cheirava a couro caro e isolamento.
Ele discou um número que ele sabia de cor. James O'Connell, uma voz respondeu no segundo toque. Era seu advogado pessoal e amigo mais velho. Jimmy, Christian disse, eu preciso de você na cobertura esta noite, 7 h. Christian, está tudo bem? Você sou estranho? O médico te deu mais notícias? Não, Christian disse, olhando pela janela, enquanto a colher enferrujada desaparecia na distância chuvosa. O médico me disse que estou morrendo. Eu sabia disso. Mas eu acabei de descobrir que estive vivendo errado. Eu não entendo. O testamento, Jimmy. O rascunho que finalizamos no mês passado. Aquele dando a herança a Richard e Beatrice. Sim, está pronto para assinatura. Traga-o, Christian disse. E traga um triturador. Nós estamos começando de novo. Começando de novo, Christian. Isso são 3.000 páginas de estruturação legal. Você não pode apenas, eu disse, traga-o. Christian estalou, então suavizou seu tom. E Jimmy, contrate um investigador particular. O melhor que você conhece. Eu preciso de uma verificação de antecedentes completa em uma mulher chamada Sarah Jenkins. Ela trabalha em uma lanchonete na 4ª e Pike. Eu quero saber tudo. Suas dívidas, sua família, sua história, tudo. Ela é uma ameaça, Christian. Ela é uma golpista? Christian olhou para o cupom em sua mão. Sarah, o nome rabiscado na parte de trás em tinta azul. Não, Christian sussurrou. Ela é a única coisa real que eu encontrei em 10 anos. Ele desligou o telefone. Enquanto o carro acelerava em direção à prisão opulenta de sua cobertura, Christian fechou seus olhos. Ele pensou em seu filho Richard. Apenas ontem, Richard tinha pedido um adiantamento em sua herança para cobrir uma dívida de jogo em Mônaco. Ele não tinha perguntado como a quimioterapia de Christian estava indo. Ele não tinha notado que Christian estava tossindo sangue. E então havia Sarah, uma garota que provavelmente fazia 4 por hora mais gorjetas tentando dar dinheiro de volta a um velho ranzinza, porque ela pensou que ele precisava mais. Christian abriu seus olhos. Eles eram frios e duros. Cavanaugh, ele disse. Senhor, cancele minhas reuniões para amanhã de manhã. Todas elas. Mesmo a reunião do conselho com os investidores japoneses, especialmente aquela, Christian disse, eu tenho um encontro para café da manhã e eu preciso descobrir o quão doente o irmão de Sarah Jenkins realmente está. Christian não sabia ainda, mas ele tinha acabado de começar uma guerra. Até o pôr do sol amanhã, seus filhos saberiam que ele estava tramando algo. E quando os filhos Matthew sentiram sua herança ameaçada, eles não jogaram legal. Eles jogaram por sangue. O velho tocou o bolso do peito de seu casaco onde a nota de 5 hoje estava. Que os jogos comecem, ele sussurrou. A cobertura da Torre Matthew era menos uma casa e mais um museu de silêncio. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Seattle. As luzes da cidade cintilando como diamantes derramados abaixo. Mas dentro o ar estava estagnado. Christian Matthew sentou em sua poltrona de couro, a cânula de oxigênio laçada sobre suas orelhas, sibilando suavemente. Em frente a ele sentou James Unnell, seu advogado, por 40 anos. James parecia como se ele tivesse envelhecido uma década desde a ligação deles há algumas horas. Entre eles, na mesa de café de mogno, estava uma pilha pesada de documentos, o fideicomisso da herança Matthew. Era o culminar do trabalho da vida de Christian, uma fortaleza legal projetada para passar seus bilhões a Richard e Beatrice, enquanto minimizava impostos. Faça isso, Christian comandou sua voz baixa. James hesitou, sua mão pairando sobre o triturador de serviço pesado que eles tinham rodado para o escritório. Christian, por favor, pense sobre isso. Mesmo se você está zangado com as crianças, isso é nuclear. Se nós destruirmos este rascunho, e você, se algo acontecer a você esta noite, a herança vai para inventário. O governo vai pegar 40%. Os lobos vão rasgar a empresa. Os lobos já estão na casa, James. Christian tossiu, pegando um lenço para cobrir sua boca. Quando ele o puxou para longe,
Ele rapidamente o dobrou para James não ver a mancha de vermelho. Eu preferiria que o governo pegasse do que aqueles dois parasitas ingratos. Christian inclinou-se para a frente, seus olhos queimando com uma intensidade febril. Richard não me ligou em 3 meses, exceto para pedir uma transferência bancária. Beatrice moveu minha enfermeira paliativa para a casa de hóspedes, porque ela não gostou do cheiro de remédio, limpa a garganta, no corredor principal. Eu construí um império, James, mas eu criei falhas. Ele apontou um dedo tremendo para o triturador. Destrua-o. James suspirou derrotado. Ele alimentou a primeira bainha de papéis na máquina. Os mecânicos eram triturados e enchiam o quarto, um som violento que parecia estranhamente satisfatório para Christian. Eles assistiram em êxtase o legado de Richard e Beatrice foi reduzido a confete. Assim que a última página desapareceu, as portas do elevador no extremo do corredor tilintaram. Um homem em um sobretudo bege saiu. Ele estava molhado da chuva, segurando um envelope manilha apertado contra seu peito. Este era Robert Cole, o investigador particular que James tinha contratado sob contrato para a firma. Ele era caro, discreto e terrivelmente eficiente. Sr. Matthew, Sr. O'Connell. Cole assentiu, sacudindo a chuva de seu chapéu. Ele não se sentou. Limpa a garganta. Ele caminhou direto para a mesa e colocou o envelope na frente de Christian. Aquilo foi rápido, Christian disse. Sarah Jenkins não é um fantasma, senhor. Cole disse sua voz rouca. Pessoas como ela deixam um rastro de papel, não de crimes, mas de sobrevivência. Christian abriu o envelope. A primeira coisa que ele viu foi uma foto de Sarah parecendo muito mais jovem, vestindo um capelo e beca. Ela estava sorrindo, um sorriso real, não o cansado da lanchonete. Sarah Jenkins, com 24 anos. Cole começou a recitar de memória. Formou-se no ensino médio valedictoriana, aceita no programa pré-medicina da Universidade de Washington com uma bolsa de estudo parcial. Ela queria ser uma oncologista pediátrica. Christian passou o polegar sobre a foto. Ela não é médica. Ela está servindo café. Ela largou a escola 3 anos atrás, Cole disse. Ele puxou uma segunda foto da pilha. Ela mostrava um garoto adolescente, pálido e magro, sentado em uma cadeira de rodas. Este é Tobias Jenkins, seu irmão mais novo. Ele foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, complicada por um grave defeito cardíaco. Seus pais morreram em um acidente de carro quando Sarah tinha 19. Ela tornou-se sua única guardiã legal. O quarto ficou em silêncio, salvo pelo chiado do tanque de oxigênio. O seguro? Christian perguntou. Chegou ao limite 2 anos atrás, Cole respondeu. A ajuda estatal cobre o básico, mas Tobias precisa de cuidados 24 horas e medicação especializada que custa $4.000 por mês. Sarah trabalha em turnos duplos na colher enferrujada e ela limpa escritórios à noite. Eu verifiquei o relatório de crédito dela, Sr. Matthew. É um banho de sangue. Ela esgotou 3 cartões de crédito, pagando pelo equipamento de respirador dele. Ela está atualmente 145 mil em dívida. Christian fechou seus olhos. Ele pensou na nota de 5 em seu bolso. Ela estava se afogando. Ela estava sufocando sob o peso de um mundo que não se importava com ela ou seu irmão moribundo. E ainda assim, quando ela viu um velho ranzinza rude, que ela pensou que estava com fome, ela deu a ele 5 olhos. Ela não deu a ele o que ela podia poupar. Ela deu a ele o que ela não podia poupar. Há mais uma coisa, Cole disse, sua voz suavizando ligeiramente. Eu falei com o proprietário do complexo de apartamentos deles. Ele disse que está os despejando na próxima terça-feira. Eles estão 3 meses atrasados no aluguel. Os olhos de Christian abriram-se, despejando um menino moribundo. Negócios são negócios, senhor. Cole encolheu os ombros, embora ele parecesse desgostoso. Christian levantou-se. O movimento súbito o deixou tonto, mas ele agarrou a mesa, suas juntas ficando brancas. Não mais, Christian rosnou. James, pegue seu bloco de notas.
Nós estamos escrevendo um novo testamento esta noite. Christian, James avisou, você não pode apenas deixar tudo para uma garçonete que você conheceu uma vez. Os tribunais vão derrubar isso. Eles vão dizer que você estava senil. Richard vai processá-la até o esquecimento. Ele vai destruí-la. Eu sei. Christian sorriu um sorriso frio, predatório, que não tinha sido visto na sala de reuniões Matthew por anos. É por isso que eu não estou deixando para ela. Não diretamente. Nós vamos ser mais espertos que isso. Nós vamos armar uma armadilha. Ele olhou para a foto de Sarah e seu irmão. Cole, Christian disse, descubra quem possui aquele prédio de apartamentos. Eu quero comprá-lo. Dinheiro em espécie primeira coisa pela manhã. Senhor, você me ouviu. Compre o prédio e o aviso de despejo eu queria emoldurado. Christian virou-se para a janela, olhando para a cidade que ele tinha conquistado. Ele finalmente tinha uma missão. Ele não estava apenas morrendo mais. Ele estava tramando. Agora, Christian sussurrou para o reflexo da cidade. Vamos ver como Richard lida com perder sua mesada. Na manhã seguinte, o sol não nasceu em Seattle. O céu permaneceu um cinza roxo machucado, pairando baixo sobre a cidade. Na sala de jantar privada do exclusivo Clube Azur, Richard Matthew estava fazendo uma birra. Ele tinha 45 anos, vestindo um terno que custava mais do que Sarah Jenkins ganhava em um ano, e ele estava vermelho de raiva. O que você quer dizer que ele não está na reunião? Richard gritou em seu telefone. Ele bateu seu punho na toalha de mesa branca, fazendo os talheres pularem. A delegação japonesa está esperando. Esta fusão é a única coisa mantendo o preço das ações acima da água. No outro lado da linha, a assistente executiva de Christian, uma mulher aterrorizada chamada Linda, gaguejou. Eu não sei, Sr. Matthew. Ele ligou e disse que estava indisponível. Ele disse que tinha um compromisso prévio. Um compromisso prévio? Richard zombou. Ele está morrendo. Seu único compromisso é com o ceifador. Onde ele está, Linda? Eu não posso dizer. Ele pegou o carro, mas Cavanaugh não está respondendo. Richard desligou e olhou do outro lado da mesa para sua irmã, Beatrice. Ela estava mexendo em um toranja com uma colher de prata, parecendo entediada. Ela ajustou seus brincos de diamante, pegando a luz. Ele finalmente perdeu a cabeça, não perdeu. Beatrice disse preguiçosamente. O cérebro da químio, ele transformou sua mente em papa. Nós deveríamos ter invocado procuração meses atrás, Richie. Eu te disse, cale a boca, Bé. Richard estalou. Isso não é apenas senilidade. Ele triturou o testamento. Beatrice congelou. A colher pairou a meio caminho de sua boca. Ela lentamente a abaixou. Quem te disse isso? Minha fonte no legal? Richard sibilou. O velho O'Connell estava na cobertura até às 3 da manhã. Eles trouxeram um triturador e um investigador particular. O rosto de Beatrice endureceu. O tédio desapareceu, substituído pela agudeza reptiliana que a tornava perigosa. Um PI. Por que ele está nos investigando? Eu não sei. Richard andou pelo quarto. Mas se ele triturou o fideicomisso, nós estamos expostos. Se ele morrer intestado, leva anos para resolver. Ou pior, ele poderia estar nos escrevendo para fora. Para quem? Beatrice riu, um som áspero de latido. Quem mais está lá, o gato? Eu não sei. Richard pegou seu casaco. Mas eu vou descobrir. Eu rastreei o telefone dele. Beatrice levantou uma sobrancelha. Você colocou um rastreador no telefone do pai. Eu coloquei um rastreador em tudo, Beatrice. Chama-se gestão de risco. Richard segurou seu próprio telefone mostrando um ponto azul piscando em um mapa do centro de Seattle. Ele não está no hospital. Ele não está no escritório. Ele ampliou. O ponto estava pairando sobre um distrito industrial granulado ao sul do centro da cidade. Ele está em uma lanchonete, Richard disse confuso. A colher enferrujada. O que em nome de Deus ele está fazendo lá? Beatrice levantou-se limpando sua boca com um guardanapo de linho. Talvez ele esteja encontrando uma mulher.
Uma mulher? Richard zombou. Ele tem 78 e está com oxigênio. Homens são homens, Richie. Mesmo quando eles estão morrendo, especialmente quando eles estão morrendo, se alguma torta tem suas garras nele. Limpa-lhe a garganta. Se ela está o convencendo a assinar coisas. Ela não precisou terminar a frase. A ameaça estava clara. Vamos, Richard disse. Se ele está encontrando alguém, eu quero encontrá-los também. 5 milhas de distância, Christian Matthews sentou na mesma cabine na colher enferrujada. Ele parecia diferente hoje. Ele estava ainda vestindo o casaco velho, mas ele tinha se barbeado. Ele parecia mais limpo, embora ainda frágil. Ele sentou nervosamente, suas mãos apertando o cupom. A lanchonete estava mais silenciosa esta manhã. A corrida do café da manhã tinha acabado. Você voltou. Christian olhou para cima. Sarah estava lá segurando uma panela de café. Ela parecia ainda mais exausta do que no dia anterior. Seus olhos estavam vermelhos como se ela tivesse estado chorando. Mas seu sorriso estava lá, segurando por um fio. Eu tinha um cupom. Christian disse rudemente, acenando com o papel. Não queria desperdiçá-lo. Bem, estou feliz, ela disse, servindo seu café. Eu me certifiquei de que esta panela está fresca. Escaldante quente exatamente como você odeia. Christian, na verdade, riu. Era um som enferrujado não usado por anos. Você é garota atrevida. Isso me mantém sã, ela disse. Ela abaixou sua voz. Você comeu jantar ontem à noite? Christian sentiu um nó na garganta. Ela estava preocupada com ele. Eu comi? Ele mentiu. Um banquete graças a você. Os ombros de Sarah relaxaram. Bom, isso é bom. Ela começou a ir embora, mas Christian falou. Sente-se. Sarah parou. Eu não posso, senhor. Eu estou em horário de trabalho. O gerente. Não há ninguém aqui. Christian disse, gesticulando para as mesas vazias. Apenas por 1 minuto. Minhas pernas, elas doem. Eu não gosto de comer sozinho. Sarah hesitou, verificando a porta da cozinha. Então deslizou para a cabine oposta a ele. Apenas por 1 minuto ela sussurrou. Meu nome é Sarah, a propósito. Eu não acho que te disse. Christian, ele disse. Ele não deu seu sobrenome. Me diga, Sarah. Por que você faz isso? Faz o quê? Sorrir. Quando tudo é lixo. Christian gesticulou vagamente para a lanchonete degradada para a chuva lá fora, insinuando sua vida. Sarah olhou para suas mãos. Elas estavam rachadas e vermelhas de esfregar pratos. Porque se eu parar, ela disse suavemente, eu acho que vou quebrar. E Toby precisa que eu não quebre. Seu irmão, Christian disse. Ela assentiu, lágrimas imediatamente brotando em seus olhos. Ela as afastou com raiva. Desculpe. Noite difícil. Ele teve um episódio ruim. Nós tivemos que ir para a emergência às 200 da manhã. Eles o estabilizaram, mas o médico disse que seus pulmões estão ficando mais fracos. Ela olhou para Christian, seus olhos o perfurando. Ele tem 18, Christian. Ele nunca esteve em um encontro. Ele nunca viu o oceano. Ele apenas senta naquele quarto e luta para respirar. E tudo que eu posso fazer é servir ovos e esperar que eu faça gorjetas suficientes para manter a energia ligada. Ela respirou fundo. Então eu sorrio porque se eu estiver zangada, então o mundo vence e eu não vou deixar ele vencer. Christian a encarou. Ele viu o aço em sua espinha. Era o mesmo aço que ele tinha quando ele era jovem, construindo sua empresa de uma garagem. Mas seu aço foi forjado em ganância. O dela foi forjado em amor. De repente, a porta da frente da lanchonete abriu com um estrondo. O sino não apenas tilintou. Ele chacoalhou violentamente contra o vidro. Christian não virou-se, mas ele viu os olhos de Sarah arregalarem em confusão. Pai. A palavra pairou no ar, afiada e incrédula. Christian fechou seus olhos por um breve segundo, suspirando. A paz tinha acabado. A guerra tinha chegado. Ele virou-se lentamente na cabine. De pé na porta da colher enferrujada,
parecendo alienígenas em seus sobretudos de grife e sapatos de couro italiano, estavam Richard e Beatrice. Atrás deles, a chuva caía. Richard deu um passo à frente, seus olhos varrendo a lanchonete com nojo até eles pousarem em Christian. Então eles deslizaram para Sarah. Ele a olhou de cima a baixo, vendo o avental manchado, o cabelo bagunçado, a etiqueta de nome barata. Um escárnio curvou seu lábio. Então, Richard disse, sua voz escorrendo veneno, esta é ela, o compromisso prévio. Beatrice se aproximou ao lado dele, cruzando seus braços. Ela parece cara, pai, mas eu acho que você está pagando demais. Sarah levantou-se confusa e defensiva. Com licença. Quem são vocês? Christian levantou-se também. Ele não precisou da bengala desta vez. Limpa-lhe a garganta. Ele se ergueu à sua altura total, a fragilidade desaparecendo, substituída pela postura imponente do lobo de ferro. Sente-se, Sarah, Christian disse, sua voz fria e imperiosa. Meus filhos chegaram, e eles estão apenas saindo. Richard riu, dando um passo mais perto da cabine e invadindo o espaço deles. Nós não vamos a lugar nenhum, velho. Não até nós descobrirmos por que você está brincando de casinha com a ajuda enquanto a empresa queima. Ele virou-se para Sarah, puxando um talão de cheques. Tudo bem, querida, Richard disse, clicando uma caneta dourada. Vamos direto ao ponto. Quanto? Quanto para deixá-lo em paz e nunca dizer o nome Matthew novamente? 10,20? Sarah olhou do talão de cheques para Christian, seu rosto drenando de cor. Matthew, ela sussurrou. Christian. Matthew, ela sabia o nome. Todos em Seattle sabiam o nome. Estava nos hospitais, nos arranha-céus, nas notícias. Christian olhou para ela, vendo a traição em seus olhos. Ela percebeu que ele não tinha sido um velho pobre. Ele tinha sido um bilionário atestando. Sarah. Christian começou a estender a mão. Não. Ela deu um passo para trás, sua voz tremendo. Você é ele, o bilionário. Sim, Richard interrompeu, rasgando um cheque e batendo-o na mesa pegajosa. Ele é, e você está acabada. Pegue o dinheiro e volte para a cozinha. A mão de Christian moveu-se mais rápido do que qualquer um esperava. Ele pegou o cheque da mesa e o rasgou ao meio, eu disse. A voz de Christian era um rosnado baixo que sacudiu a cabine. Saia. O rosto de Richard ficou roxo. Você está cometendo um erro, pai. Nós estamos fazendo isso para seu próprio bem. Nós vamos entrar com um pedido de competência. Nós vamos ter você trancado em uma instalação antes que você possa dar um centavo a esta garçonete. Christian sorriu. Era aterrorizante. Cavanaugh! Christian gritou. A porta da cozinha abriu-se. Cavanaugh, o motorista massivo, tinha estado esperando na parte de trás, perto da armadilha de gordura conforme as instruções de Christian. Ele saiu, preenchendo o corredor. Escorte meus filhos até o meio-fio, Christian disse calmamente. Se eles resistirem, jogue-os. Cavanaugh estalou seus nós dos dedos. Richard e Beatrice deram um passo para trás, medo piscando em seus olhos. Eles conheciam Cavanaugh e eles sabiam que ele não gostava deles. Isso não acabou. Beatrice sibilou para Sarah. Você cuida das suas costas, garotinha. Eles viraram e fugiram o sino, tilintando freneticamente atrás deles. O silêncio retornou à lanchonete. Christian virou-se de volta para Sarah. Ela estava de pé contra o balcão, tremendo. Ela olhou para o cheque rasgado na mesa, então para Christian. Você mentiu para mim, ela sussurrou. Você fingiu estar com fome. Você fingiu ser pobre. Por que isso é um jogo para você? Você gosta de rir de pessoas como eu? Não, Christian disse, seu coração partindo. Sarah, por favor, saia, ela disse, lágrimas derramando. Ela apontou para a porta. Pegue seu dinheiro e seu motorista e saia. Eu não quero sua ajuda e eu não quero te ver de novo. Christian ficou ali, o homem mais poderoso na cidade,
tornado impotente pela dor de uma garçonete. Ele alcançou dentro de seu bolso e puxou o cupom. Ele o colocou gentilmente na mesa. Eu vou, Christian disse suavemente. Mas eu não estava mentindo sobre uma coisa. Eu estava com fome, Sarah. Morrendo de fome. Eu apenas não sabia do que até que eu te conheci. Ele saiu para a chuva, deixando Sarah sozinha com o cheque rasgado e o café frio. Mas Christian não estava acabado. Richard tinha feito sua jogada. Agora era a hora para o contra-ataque. Enquanto ele entrou no carro, Christian pegou o telefone. Limpa a garganta. Cole, ele disse, execute a fase 2 e diga ao hospital para preparar uma suíte privada. Nós estamos movendo o garoto esta noite. Esta noite? Seer não vai concordar com isso. Ela não terá escolha, Christian disse, observando a lanchonete através da janela manchada de chuva. Richard a ameaçou. Ele vai voltar. Eu preciso levá-los para a segurança antes que ele destrua a vida dela apenas para me irritar. Christian olhou para suas mãos tremendo. A guerra começou. Cole, queime tudo. Sarah Jenkins morava em um prédio que a cidade de Seattle tinha esquecido. Era um bloco de tijolos no Vale Rainier, onde as luzes da rua piscavam e os corredores cheiravam a repolho cozido e mofo. Quando ela chegou em casa depois do confronto na lanchonete, ela estava tremendo. Não era apenas a chuva fria encharcando seu uniforme fino. Era o pós-choque de adrenalina. Ela tinha gritado com um bilionário. Ela tinha jogado Christian Matthew, o homem cujo nome estava no horizonte para fora de uma lanchonete. Ela subiu os 3 lances de escada para o apartamento 3B, suas pernas sentindo como chumbo. Ela mexeu com suas chaves, sua mente correndo. Ele mentiu. Ele me observou lutar e ele apenas sentou lá e me julgou. Ela empurrou a porta. Toby, estou em casa. Eu trouxe sopa. O apartamento estava escuro. Geralmente o brilho do monitor médico de Tobias fornecia uma luz azul fraca, rítmica. Mas hoje o quarto estava completamente escuro. Pânico frio e afiado espetou em seu peito. Toby. Ela acionou o interruptor de luz. Nada. A energia estava fora. Sarah. Uma voz fraca, aterrorizada, veio do quarto. Sarah largou sua bolsa e correu. No quarto, Tobias estava ofegando. O backup de bateria em seu ventilador estava apitando um aviso frenético de bateria fraca. A luz vermelha estava piscando rapidamente. Toby. Limpa a garganta. Oh, Deus! Sarah caiu de joelhos ao lado de sua cadeira de rodas. Está tudo bem. Respire. Apenas respire. Luzes apagaram. 1 hora atrás. Tobias chiou, seu rosto pálido e pegajoso. Peito dói, Sarah. Eu te peguei e... Ela disse, suas mãos tremendo enquanto ela verificava o medidor da bateria. Quatropong lhe tinha talvez 10 minutos de respiração assistida sobrando. Ela pegou seu telefone para ligar para a companhia de energia, mas antes que ela pudesse discar, um batido pesado sacudiu a porta da frente. Bang, bang, limpa-lhe a garganta. Bang, manutenção. Uma voz gritou. Sarah correu para a porta e a abriu. De pé ali estava o Sr. Henderson, o proprietário. Ele era um homem suado, nervoso, que geralmente não conseguia olhar Sarah nos olhos porque ele sabia que o mofo no banheiro era ilegal. Mas hoje ele parecia diferente. Ele parecia desesperado. Sr. Henderson, a energia está fora, Sarah gritou. Meu irmão está em suporte de vida. Você tem que religar o disjuntor. Não posso fazer isso. Sarah, Henderson disse, limpando o suor de seu lábio superior. Ele segurou um pedaço de papel. Eu estou fechando o prédio. Reparos elétricos de emergência. Violação de código. Todos têm que desocupar agora. Desocupe. Sarah o encarou. Limpa na garganta. Está chovendo. Meu irmão não pode se mover. Nós não temos para onde ir. Henderson olhou para seus sapatos. Sinto muito. Você tem que sair. Os inspetores disseram que é inseguro. Sarah viu algo em sua mão. Não era apenas o aviso de despejo.
Amassado em sua palma, meio escondido, estava um envelope grosso. Era branco, nítido e protuberante de um jeito que apenas uma pilha de notas de US$ 100 novas faria um envelope protuberar. Ela percebeu isso instantaneamente. Ele te pagou, Sarah sussurrou, o horror surgindo nela. O homem de terno, Richard Matthew. Ele te pagou para cortar a energia. Henderson se encolheu. Eu não sei de quem você está falando. Eu apenas sei que você deve 3 meses de aluguel e este prédio está condenado a partir de 10 minutos atrás. Saia, Sarah, ou eu chamo o xerife. Ele virou-se e foi embora, deixando Sarah de pé no corredor escuro. Ela tropeçou de volta para o apartamento. O ventilador apitou mais rápido. Bip, bip, bip. 3%. Ela estava presa. Richard Matthew não era apenas malvado. Ele estava tentando matá-los. Ele estava mostrando a ela que ele podia apagar suas vidas tão facilmente quanto virar um interruptor apenas para puni-la por envergonhá-lo. Sarah correu para Tobias. Ela começou a desconectar a máquina pesada, tentando descobrir como bombear manualmente seus pulmões com a Ambuag. Nós temos que ir, Toby. Nós temos que ir agora. Onde? Tobias ofegou, lágrimas vazando de seus olhos. Eu não sei, ela soluçou. De repente, a porta da frente não apenas abriu, limpa-lhe a garganta. Ela foi chutada. Sarah gritou, protegendo Tobias com seu corpo. 3 homens em equipamento de chuva tático escuro invadiram a pequena sala de estar. Eles não eram polícia. Eles se moveram com muita precisão. Sarah pegou um pesado abajur de latão pronto para balançar. Para trás, afaste-se dele. Senhorita Jenkins, pare. O homem principal latiu. Ele puxou seu capuz. Era o motorista da lanchonete. Kavanagh. Ele parecia massivo no pequeno quarto, preenchendo o espaço com sua presença. Mas seu rosto não estava zangado. Estava urgente. Nós não estamos aqui para te machucar. Kavanagh disse, sua voz profunda e calma. Christian nos enviou. Nós sabemos sobre a energia. Saia! Sarah gritou, balançando o abajur loucamente. Ele fez isso. O filho dele fez isso. Christian sabe, Kavanagh disse, dando um passo à frente e facilmente pegando o abajur com uma mão. Ele gentilmente o tirou de seu aperto. Richard pagou o proprietário. Ele te quer na rua. Christian está tentando parar isso. O ventilador soltou um chiado longo e agudo. Bateria esgotada. A máquina parou de chiar. O peito de Tobias parou de se mover. Seus olhos arregalaram-se de pânico enquanto o ar cortava. Toby, Sarah gritou. Médico! Kavanagh gritou por cima do ombro. 2 homens correram por ele carregando um estojo médico portátil. Em segundos, eles tinham uma máscara sobre o rosto de Tobias e estavam bombeando oxigênio. Um deles verificou o pulso do garoto. Pulso é fraco, mas estável. Nós precisamos movê-lo agora. A unidade de transporte está lá embaixo. Sarah ficou congelada, observando esses estranhos lidarem com seu irmão com uma velocidade e habilidade que ela nunca tinha visto. Kavanagh virou-se para ela. Sarah, me escute. Você pode ficar aqui e esperar pelo xerife te arrastar para fora enquanto seu irmão sufoca, ou você pode vir conosco. Christian tem uma unidade de trauma privada montada. É seguro, é quente, e Richard não pode te tocar lá. Por quê? Sarah chorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por que ele está fazendo isso? Kavanagh olhou para o garoto moribundo, então de volta para Sarah. Porque ele está envergonhado, Kavanagh disse. Ele está envergonhado que seu sangue criou o monstro que acabou de cortar sua energia. Por favor, senhorita Jenkins, deixe-nos salvá-lo. Sarah olhou para Tobias. A cor estava retornando às suas bochechas, enquanto o médico bombeava o saco de oxigênio. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha casa. Ela não tinha escolha. Ela assentiu derrotada. Kay, ela sussurrou. Vamos nos mover, Kavanagh comandou. Eles levantaram a cadeira de rodas de Tobias e tudo com uma força sem esforço. Sarah pegou sua bolsa e seu casaco.
e eles atiraram do apartamento, descendo a escada escura e para a noite chuvosa. 3 SUVs pretos estavam parados no meio-fio, seus motores zumbindo como limpa a garganta, feras adormecidas. O proprietário Henderson estava observando da janela. Quando ele viu Kavanaugh olhar para ele, ele rapidamente puxou as persianas. Eles carregaram Tobias na parte de trás de um SUV modificado que parecia uma ambulância por dentro. Sarah subiu ao lado dele segurando sua mão. Enquanto o comboio se afastava do meio-fio, espirrando pelas poças, Sarah olhou para trás para o prédio que tinha sido sua prisão e seu santuário. Ela estava entrando no mundo de Christian Matthew agora. Um mundo de bilhões de dólares, exércitos privados e crueldade impiedosa. Ela apertou a mão de Tobias. Eu vou sobreviver a isso, ela jurou. Eu vou sobreviver a eles. Limpa na garganta. A viagem levou 20 minutos. Eles não foram para um hospital. Eles dirigiram para o norte em direção aos penhascos com vista para o Puget Sound, para uma propriedade que era menos uma casa e mais uma fortaleza de vidro e aço. A propriedade Matthew. Os portões abriram automaticamente enquanto o comboio se aproximava. Eles subiram uma entrada sinuosa forrada com antigas árvores de cedro, chegando a uma entrada lateral marcada entregas médicas. Sarah foi levada para fora do carro. O ar aqui cheirava diferente, limpo como agulhas de pinho no oceano. Tobias foi levado rapidamente por uma equipe de médicos vestindo jalecos brancos com o logotipo da Matthew Dynamics bordado nos bolsos. Espere, para onde vocês estão o levando? Sarah entrou em pânico tentando seguir. Ele está indo para a ala da UTI. Senhorita Jenkins, uma enfermeira disse gentilmente, colocando uma mão em seu braço. Dr. Harris é o melhor pneumologista no estado. Ele está se preparando agora. Seu irmão vai ser estabilizado. Nós temos uma suíte preparada para você logo ao lado. Então você pode assistir através do vidro. Sarah foi conduzida por um corredor branco imaculado. Os pisos eram de mármore. As paredes eram forradas com arte abstrata. Estava silencioso, um silêncio pesado, caro. Eles a trouxeram para um quarto que parecia uma suíte de hotel 5 estrelas, mas uma parede era inteiramente de vidro. Olhando para o quarto de hospital adjacente, Sarah pressionou suas mãos contra o vidro. Dentro, Tobias estava sendo transferido para uma cama que parecia uma nave espacial. Monitores piscaram para a vida. Um médico estava o intubando, seus movimentos calmos e precisos. Era um nível de cuidado que Sarah só tinha visto em filmes. Sem salas de espera, sem formulários de seguro, apenas salvação imediata, de classe mundial. Ela assistiu até que o peito de Tobias estava subindo e descendo ritmicamente com o novo ventilador. Ele estava dormindo. Ele parecia pacífico. Ele está seguro. A voz veio da porta. Sarah virou-se. Christian Matthew estava lá. Ele parecia terrível. O estresse das últimas 24 horas tinha cobrado seu preço. Sua pele estava cinza e ele se apoiava pesadamente em uma bengala. Mas ele não estava vestindo o casaco de brechó mais. Ele vestia um hobby de seda escuro e pijamas. Ele parecia o que ele era, um rei moribundo. O alívio de Sarah ao ver Tobias seguro chocou-se violentamente com sua raiva. Você nos trouxe aqui, ela disse, sua voz tremendo. Você nos sequestrou. Eu te extraí. Christian corrigiu gentilmente. Ele mancava para dentro do quarto e sentou-se em uma poltrona de veludo. Meu filho, Richard, ele se move rápido. Se eu não tivesse intervindo, Tobias estaria morto pela manhã. O frio naquele apartamento o teria acabado. Você não tem direito, Sarah disse, embora o fogo em sua voz estivesse diminuindo. Você jogou um jogo com minha vida. Você me testou como eu era um rato de laboratório. Eu te testei, Christian admitiu, olhando-a nos olhos. Porque eu estou cercado por tubarões, Sarah. Todos que eu conheço, meus membros do conselho, meus advogados, meus próprios filhos, eles olham para mim e eles veem uma conta bancária.
Eles calculam quantos dias eu tenho sobrando para eles poderem sacar. Ele gesticulou em direção à parede de vidro, olhando para o garoto dormindo. Eu fui para aquela lanchonete procurando por uma pessoa, apenas uma que veria um ser humano. Eu estava pronto para desistir. Eu ia deixar os abutres terem tudo. E então você me deu $5. Christian alcançou dentro de seu bolso do hobby. Ele puxou a nota de 5. Ela estava seca e enrugada agora. Esta é a coisa mais valiosa que eu possuo. Limpa-la a garganta. Christian disse suavemente. Ela representa a única transação honesta que eu tive em 10 anos. Sarah encarou a nota. Então e agora? Você salva meu irmão, me dá um cheque e eu desapareço. Esse é o acordo? Não, Christian disse firmemente. Eu não quero que você desapareça. Eu quero que você fique. Ficar. Sarah riu amargamente. Nesta casa com seu filho psicopata tentando me despejar. Richard é um valentão. Christian disse, sua voz endurecendo. Mas ele é um covarde. Ele ataca os fracos. Ele não vai te atacar aqui. Não enquanto eu estiver vivo. Christian inclinou-se para frente, seus olhos queimando com intensidade. Eu estou reescrevendo meu testamento, Sarah. Mas eu não estou apenas te deixando dinheiro. Dinheiro arruína pessoas. Olhe para meus filhos. Eu dei a eles tudo e eles se tornaram nada. Ele respirou fundo e por um momento ele pareceu aterrorizado. Eu quero te deixar a fundação. Sarah piscou. O quê? A fundação Matthew. Christian disse que ela controla 40% da minha empresa. Ela financia hospitais, escolas, pesquisa, bilhões de dólares em ativos. Ela precisa de um diretor. Ela precisa de alguém com um coração, Sarah. Alguém que sabe como é ter as luzes cortadas. Alguém que sabe o valor de $50. Sarah deu um passo para trás, balançando sua cabeça. Você é louco. Eu sou uma garçonete. Eu nem terminei a faculdade. Eu não posso administrar uma fundação de bilhões de dólares. Você administrou uma casa com salário mínimo, Christian contou. Você manteve um garoto moribundo vivo por 3 anos sem ajuda. Você tem mais garra em seu dedinho do que todo o meu conselho executivo tem em suas espinhas. Eu não posso, Sarah sussurrou. Eu não pertenço ao seu mundo. Meu mundo está morrendo, Sarah. Christian disse, olhe para mim. Eu tenho semanas, talvez dias. Eu preciso saber que quando eu for embora, o dinheiro não será usado para comprar iates e políticos. Eu preciso saber que ele será usado para ajudar pessoas como Tobias. Ele apontou para o vidro. Se Richard pegar a empresa, ele vai liquidar a fundação. Ele vai fechar as alas de pesquisa. Ele vai vender as patentes para o remédio que mantém seu irmão vivo para o maior lance. A ameaça pairou no ar. Não era uma ameaça de Christian. Era uma checagem da realidade. Você está me pedindo para ir para a guerra. Sarah percebeu. Com sua família, eu estou te pedindo para vencer a guerra. Christian disse. Eu vou te dar as armas, os advogados, os conselheiros, a autoridade. Mas você tem que ser quem os impunha. Sarah olhou através do vidro para Tobias. Ele estava respirando facilmente pela primeira vez em meses. Esta casa, este dinheiro, ele podia salvá-lo. Limpa-lhe a garganta. Ele podia salvar milhares de pessoas como ele. Mas o custo era andar em um ninho de cobras. Antes que ela pudesse responder, a porta da suíte abriu-se. Não era uma enfermeira desta vez. Era James O'Connell, o advogado. E ele estava pálido e segurando um tablet. Christian. James ofegou, ignorando Sarah. Nós temos um problema. Um grande. Christian não estremeceu. O que eles fizeram, James? Richard e Beatrice acabaram de protocolar uma moção de emergência com a Corte Superior do Condado de King. James disse, deslizando no tablet. Eles estão alegando que você está mentalmente incapacitado devido a câncer em estágio avançado e influência indevida de um predador. James olhou para Sarah apologeticamente. Eles têm uma ordem judicial, Christian. James continuou.
Eles estão vindo com a polícia. Eles querem te colocar sob curatela imediata. Se eles tiverem sucesso, eles congelam seus ativos esta noite. O rosto de Christian ficou pétreo. Eles querem me trancar. Eles querem anular quaisquer mudanças no testamento que você fez nas últimas 48 horas, James disse. Eles estão tentando apagar Sarah. Sarah sentiu o medo espetar novamente, mas desta vez era diferente. Não era o medo indefeso do despejo, era raiva. Ela olhou para Christian. O velho parecia frágil, preso em sua cadeira. Ele tinha tentado fazer uma coisa boa, e seu próprio sangue estava tentando destruí-lo por isso. Christian olhou para Sarah. Você pode sair, ele disse suavemente. Saia pela parte de trás. Pegue o dinheiro que eu tenho no cofre. Corra. Eles não vão te perseguir se você não estiver no testamento. Sarah olhou para a nota de $5 na mão de Christian. Ela olhou para seu irmão dormindo na melhor cama que ele já tinha conhecido. Ela pensou na cara zombeteira de Richard na lanchonete. Pegue o dinheiro e volte para a cozinha. Sarah Jenkins respirou fundo. Ela alisou seu avental sujo de lanchonete que ela ainda estava vestindo. Não, Sarah disse. Christian olhou para cima. Não, eu não estou correndo, Sarah disse. Ela caminhou e ficou ao lado da cadeira de Christian, colocando uma mão em seu ombro. Era um gesto protetor. Um gesto de filha. James, Sarah disse, sua voz surpreendentemente firme. Esta casa tem um portão? Sim, James piscou. Um portão de aço reforçado. Tranque-o, Sarah comandou. Os olhos de Christian arregalaram-se. Um sorriso lento espalhou-se por seu rosto. E chame a imprensa, Sarah adicionou, sua mente correndo. Se eles querem alegar que Christian é louco, vamos deixar o mundo vê-lo. Vamos deixar eles verem o homem que acabou de salvar a vida de um garoto moribundo. Ela olhou para Christian. Você queria uma parceira, Christian. Você conseguiu uma. Vamos reescrever aquele testamento. Christian Matthew riu. Era um som desafiador, alegre. Ele cobriu a mão dela com a sua própria. Tranque o portão, James, Christian ordenou. A garçonete está no comando. A audiência para a curatela de emergência aconteceu 3 dias depois. O tribunal do condado de King foi sitiado por repórteres. Richard e Beata Tracy tinham vazado a história pintando Sarah como uma cuidadora caçadora de ouro que tinha seduzido um velho senil. Dentro a atmosfera era sufocante. Richard sentou com sua equipe legal de alto preço sorrindo. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria humilhar seu pai. Quando Christian entrou, o quarto ficou em silêncio. Ele estava em uma cadeira de rodas, respirando de um tanque de oxigênio. Mas ele vestia seu melhor terno. Sarah o empurrou, sua cabeça erguida, ignorando o brilho. Beata Tracy atirou em seu caminho. Sua honra. O advogado de Richard começou a andar como uma pantera. Sr. Matthew está claramente indisposto. Ele tentou reescrever uma herança de muitos bilhões de dólares para uma mulher que ele conheceu uma vez em uma lanchonete. Estas são as ações de um homem que perdeu seu controle sobre a realidade. Nós estamos pedindo à corte para congelar os ativos para proteger o legado Matthew. O juiz olhou para Christian. Sr. Matthew, você entende onde você está? Christian sinalizou pelo microfone. Sua voz estava fraca, mas ecoou claramente. Eu estou em um quarto cheio de abutres, ele raspou, e eu nunca estive mais são. Então explique, o juiz pressionou gentilmente. Por que a garçonete? Por que dar um império a uma estranha? Christian a alcançou dentro de seu bolso. Ele não puxou documentos legais. Ele puxou a nota de $5 amassada. Por causa disso, Christian disse, segurando-a. Meu filho vê $5 e vê nada. Ele não se abaixaria para pegá-la. Mas esta mulher viu um velho morrendo de fome, e ela deu a ele isso. Era o dinheiro de sua comida. Era a sua sobrevivência. Ele virou-se para olhar diretamente para Richard, seus olhos queimando com um fogo moribundo final. Você a chama de estranha, Richard.
Ela é a única pessoa que me tratou como um ser humano quando eu não tinha nada a oferecer a ela. Você me tratou como um cofre de banco. Eu não estou reescrevendo meu testamento porque estou louco. Eu estou reescrevendo porque estou finalmente vendo claramente. O tribunal irrompeu em murmúrios. O juiz bateu o martelo, mas o olhar em seus olhos disse tudo. A moção para a curatela foi negada. Christian Matthew morreu 3 dias depois observando o pôr do sol sobre o Puget Sound, segurando a mão de Sarah. A leitura do testamento foi breve. Para Richard e Beatrice, Matthew Christian deixou um envelope selado. Dentro estava uma única nota de 5 oices e uma nota para você poder comprar alguma humanidade. Não gaste tudo em um lugar só. Para Sarah Jenkins, ele deixou a Fundação Matthew e o interesse controlador na Matthew Dynamics com uma estipulação que ela nunca deixasse a empresa perder sua alma. Hoje, a ala Matthew Jenkins no Hospital Infantil de Seattle salva milhares de vidas por ano. E no escritório do CEO, emoldurado em vidro na parede, não é um diploma ou um certificado de ações. É uma nota de 5 euros amassada. O que Christian Matthew provou em seus dias finais é algo que nós frequentemente esquecemos. Verdadeira riqueza não é sobre o que você tem no banco. É sobre o que você tem em seu coração. Richard e Beatrice tinham bilhões, mas eles estavam espiritualmente falidos. Sarah não tinha nada além de dívida. Ainda assim, ela tinha a generosidade de uma rainha. No final, o teste não era sobre o dinheiro. Era sobre quem era digno do legado. Isso te faz pensar se você foi testado hoje sem saber quem estava observando. Você passaria? Se esta história te tocou, por favor, aperte aquele botão de curtir. Isso realmente nos ajuda a compartilhar estas histórias com mais pessoas. E não esqueça de se inscrever e ligar as notificações para você nunca perder uma história tocante. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete que a bondade sempre volta. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.